Bom dia. Por aí. Essa página que a gente estava. Olha, Ana deu bom dia aqui. Feliz dia dos psicólogos. Feliz dia dos psicólogos para todos vocês. Eu sou inimiga das datas comemorativas, nem me lembrava, gente. Abri o Instagram hoje, vi um monte de gente desejando lá, né, fazendo posts comemorativos. Meu Deus, sou uma negação com datas comemorativas. Nunca lembro de nenhuma, nunca sei de nada. Ainda bem que tem gente para lembrar a gente. Então, feliz dia! Deixa eu ver, ó, estamos na página 56. Veja se vocês se acham aí. Quem tiver no PDF, se puder colocar aqui a página do PDF, que é diferente, acho que são umas 2, 3 páginas na frente. Vamos começar a ler a carta do Freud, número 5, de 27 de outubro de 1906. Só aceitar aqui quem está entrando. Podemos. Se acharam aí? Vocês me ligam a câmera, só a Bru aqui, ó, tá de parceira. Beleza, Maite, mas quando puder, ligue. Feliz dia. Vou começar então, tá bom? Caro colega, muito obrigada pela nova análise. A gente tinha falado da última vez que ia ler essa última parte para lembrar, não era isso? Deixa eu ver aqui, queria falar do caso clínico, agora que eu lembrei. Peraí. Eu vou aqui. O ia falar outro nome. O Jung, ele pede ajuda para o Freud, então, com um caso clínico. Aí eu vou ler aqui qualquer caso clínico, não sei se todo mundo lembra. E, tá. Então, diz assim, é, uma estudante russa de 20 anos, doente há 6. Primeiro trauma entre os 3 e os 4 anos. Viu o irmão mais velho com as nádegas nuas, sendo espancado pelo pai. Impressão forte. Daí para frente, não conseguiu deixar de pensar que tinha defecado na mão do pai. Dos 4 aos 7 anos, tentativas convulsivas de defecar nos próprios pés, da seguinte maneira: sentava-se no chão, sobre um dos pés, e premia o calcanhar contra o ânus, tentando, ao mesmo tempo, defecar e impedir a defecação. Não raro, retinha as fezes por 2 semanas. Ela não sabe como chegou a essa solução peculiar. Diz que tudo era completamente instintivo e acompanhado por sentimentos dúbios, misto de horror e prazer. Mais tarde, o fenômeno foi substituído por uma masturbação frenética. E aí ele pede, então, a opinião do Freud, que aí é o que a gente vai começar a ler nessa nova carta. Maite, obrigada, ela colocou aqui na página do PDF, é a 58. Caro colega, muito obrigado pela nova análise. O senhor, de certo, não demonstrou uma reserva excessiva, e a transferência, a maior prova de que o impulso por trás de todo o processo é de natureza sexual, parece lhe ter ficado muito clara. Quanto às críticas, é melhor esperar até que os críticos tenham adquirido experiência própria antes de darmos importância a elas. Não faço qualquer objeção teórica à concessão de igual importância a outro impulso básico, desde que ele se evidencie inequivocadamente nas psiconeuroses. O que devemos na histeria e nas neuroses obsessivas pode facilmente ser aplicado pelas anastomoses existentes entre ambos, ou seja, pelo enfraquecimento do componente sexual do impulso alimentar. Mas reconheço que estamos diante de questões intrincadas, que ainda exigem uma investigação mais profunda. Por enquanto, contento-me em assinalar o que é de evidência ímpar, ou seja, o papel da sexualidade.
É possível que venhamos a descobrir mais tarde, alures, nas psicoses ou melancolia, o que deixamos de descobrir na histeria e na neurose obsessiva. É bom saber que é uma estudante a moça de que o senhor fala. Para os nossos propósitos, as pessoas sem instrução ainda são inacessíveis. A história da defecação é curiosa e sugere numerosas analogias. Talvez o senhor se lembre da afirmação que faço em minha teoria da sexualidade, de que mesmo as crianças em tenra idade extraem prazer da retenção das fezes. O período entre 3 e 4 anos é o mais importante para essas atividades sexuais e que mais tarde se inclui entre as patogênicas. A visão de um irmão que é espancado desperta um vestígio de memória relativa ao período de 1 a 2 anos, ou uma fantasia transporta para esse período. Não é incomum que os bebês surgem às mãos de quem os pega no colo. No caso dela, não poderá ter ocorrido tal coisa, e isso avisa a lembrança das carícias do pai durante a infância. Fixação infantil da libido no pai. A escolha típica de objeto. Autoerotismo anal. A posição escolhida por ela pode ser decomposta em elementos, pois, ao que parece, há ainda outros fatores que lhe foram acrescentados. Que fatores? Deve ser possível, pelos sintomas e pelo caráter, reconhecer a excitação anal como motivação. Tais pessoas frequentemente exibem combinações típicas de traços de caráter. São extremamente asseadas, avarentas e obstinadas, traços que, por assim dizer, são sublimações do erotismo anal. Aqui tem deixa eu ver uma nota. Ele coloca diz assim, 2 anos mais tarde, Freud desenvolveu essa ideia, aí tá o nome em inglês, mas é Caráter e Erotismo Anal. É um texto até que curto, mas que ele fala, se eu não me engano, é curto, mas que ele fala dessas questões, das características da fixação na fase anal. Casos como esse, baseados em perversões reprimidas, podem ser analisados de modo muito satisfatório. Como o senhor vê, não me incomodou em nada. Suas cartas dão-me um grande prazer. Com a mais sincera estima, o Dr. Freud. Vocês veem que a gente vai ter muitos e muitos textos para revisitar nesse sentido de ir fazendo apontamentos aqui, né, das ideias que ele foi desenvolvendo ao longo das cartas e dos textos já escritos, ele vai fazer menção, ou vai estar nas notas aqui, e a gente vai ter que ficar fazendo esse trabalho de voltar. Então, é um estudo mesmo, assim, um grande estudo cada vez que a gente vai e volta, vai e volta. Mas entendo também que seja muito rico, porque eu não sei como que vocês lidam com isso, mas eu gosto muito de fazer um estudo em ordem cronológica, justamente porque a gente sabe de onde que ele saiu e onde que ele chegou. Eu acho que sempre traz um melhor entendimento mesmo, assim, do que estava sendo vivenciado no momento para a gente entender a teoria. Aqui, 26 de novembro, deixa eu ver a data que o Freud mandou para pensar a diferença. 27 de outubro e 26 de novembro, quase um mês depois. É muito curioso o quanto que o Jung demorava para responder, né? Freud leva um dia para responder, e ele um mês. Acho curioso. Pensando, depois vou pesquisar o porquê, se existe alguma justificativa em relação a isso. Caro professor Freud, segue na mesma data uma separata com minha réplica à Conferência de Aschaffenburg. Aqui fala que é deixa eu ver, a teoria de Freud sobre a histeria, resposta à crítica de Aschaffenburg. Moldeia um pouco a minha posição subjetiva, e talvez por isso o senhor não concorde integralmente com ela. Espero não tê-lo interpretado mal. Escrevi, de qualquer modo, com honesta convicção.
Por acaso, também me foi dado defender sua causa no Congresso dos Alienistas em Tübingen. Aqui tem uma outra nota. Congresso dos Psiquiatras Alemães do Sudoeste. Uhum. Diante de uma posição acirrada. Ou, aí tem um nome aqui, tem uma nota que diz que é Alfred Erich Reusch, professor de psiquiatria em Freiburg, e aí um adversário declarado da psicanálise. Distinguiu-se, em particular, pelo vazio da argumentação. Por sorte, o professor Galp, aí tem outra nota, que é o Robert Eugene Galp, professor de neurologia e psiquiatra em Tübingen, e aí editor aqui de algum trabalho. Se pôs, então, ao nosso lado, timidamente, mas pelo menos admitindo que o assunto merecia exame. Há pouco dei início a uma análise de outra neurose obsessiva. Um colega alemão, naturalmente com complexos sexuais, que remontam aos 7 anos. Bastou uma primeira sessão para que a ansiedade desaparecesse, mas nesse interim demonstrou forte tendência a retornar, certamente apenas em reação a traumas. Parece-me da maior importância prognóstica para a terapia saber se estão presentes disposições para tics e hábitos estereotipados de pensamento bem estabelecidos. Separação habitual do agradável. Pela minha experiência, o histérico habitual geralmente reage mal à análise. Talvez lhe interesse saber que o Dr. Frank, aí aqui também tem uma nota que fala que é o Ludwig Frank, também um neurologista, ex-diretor do hospício de Münsterlingen, passou a usar seu método analítico com grande sucesso, conquistando, em pouco tempo, uma boa clientela. Outro especialista praticante é o Dr. Bezola. Aí aqui diz que é Damien Bezola, psiquiatra suíço do cantão Graubünden, líder do movimento de abstinência. Médico-chefe do sanatório de Schlosshard, no cantão de Thurgau. Eles são unânimes em considerar seu método como uma nova abertura para a prática neurológica. Disseram mesmo, recentemente, em Tübingen. Apesar disso, ambos encontram prazer, humanamente compreensível, em desviar do Senhor em determinados pontos. Suas convicções, como pode ver, fazem um rápido progresso na Suíça, mas na Alemanha, ao contrário, talvez tenha de morrer primeiro a atual geração, cujos preconceitos são sufocantes. Bom, seguimos até hoje, né? Acho que talvez tenha que morrer muitas gerações, não só aquela geração, até que tais preconceitos não sejam mais, então, sufocantes. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, nesse momento, né, que ele escreve a carta dessa questão, que ele coloca que bastou uma sessão para a ansiedade do sujeito ali vou pensar num termo, não sei se seria o correto, mas para a ansiedade regredir. E aí eu fiquei pensando nos pacientes que às vezes trazem isso para a gente como uma forma de cativar, de dizer, nossa, em uma sessão, eu lembro que eu já atendi muitos anos atrás, uma pessoa que veio e falou que estava buscando por conta já tinha passado por vários médicos, e o médico indicou terapia por conta de uma insônia. E uma insônia muito persistente, assim, né, que não melhorava com nada. E aí ela fala, no dia que eu vim, falei, eu dormi a noite inteirinha. E aí, desde então, era a outra semana, sigo dormindo, né? Como é isso? E aí, a pergunta que ela faz não foi dessa forma, mas dava a entender que era, tipo, que mágica foi essa? E a gente precisa tomar muito cuidado. Claro que, né, não vou abrir o caso aqui, as questões, porque, enfim, não convém que a gente faça isso nesse ambiente, mas, obviamente, não é possível ser feita uma mágica ou que uma terapia tenha esse resultado tão rápido assim e que tenha sido super efetivo.
E é importante como a gente se coloca diante disso, na condução. Porque se existe um analista que se vai e desce e diz, fala, tá vendo? Procurou tantos médicos em uma sessão, se insônia aí persistente está resolvida, vai tudo por água abaixo. Né? Mas isso é muito, assim, tem que tomar muito cuidado pela questão da vaidade. O analista não pode ser vaidoso, porque não sei se vocês já se pegaram numa condição assim, mas às vezes a gente é convidado a ocupar esse lugar de vaidade, de olha, ninguém fez um tratamento tão efetivo quanto o seu. Se não está atento a isso, pode cair numa grande cilada, né? Tipo, pode que é cilada, Bino? É tipo desse lugar. E assim, às vezes o paciente ele não tem ideia do porquê também que ele está tratando dessa maneira, né? Ele não faz isso consciente do que ele está fazendo. Esse agrado, essa maneira de dizer, nossa, olha o que você faz é sensacional, não é para te agradar de um lugar consciente. Por isso, é ainda mais importante a gente ter que olhar muito bem para isso, antes de se vai descer da coisa, né? Vamos ver aqui a resposta do Freud. Então, Zurique, 4 de dezembro de 1905. Ué, aqui não é uma resposta ou tá errado. Porque a carta anterior era de novembro de 1906 e aqui, dezembro de 1905. Não faz muito sentido, né? Mas é uma carta do Jung. Enfim, vamos ler e tentar entender do que está dizendo aqui. Caro professor Freud, antes de mais nada, devo expressar-lhe meu agradecimento sincero pelo fato de não ter se ofendido com certas passagens de minha apologia. Deixa eu ver, tem uma nota. A falta carta do Freud. Então, tem algo aí que a gente não tem acesso. Como seguramente há de ter notado, foi por uma questão política, e não a fim de criticar sua teoria, que me permiti certas reservas. Deixo aos nossos adversários, como o senhor bem observa, uma possibilidade de recuo, e o faço com propósito consciente de não lhes tornar a retração muito penosa. Mesmo assim, a coisa não há de ser nada fácil. Um ataque a um oponente, ainda que merecido, levaria a uma dissensão desastrosa que teria apenas consequências desfavoráveis. Apesar disso, há quem julgue minha crítica áspera demais. Se me limito à defesa de um mínimo, é simplesmente porque só posso defender o que corresponde à minha expectativa inquestionável, que, comparada à sua, é logicamente bem modesta. Apenas começo a compreender muitas de suas formulações, e várias delas ainda estão além da minha capacidade. Mas disso não se deve inferir que o considere um erro. Pouco a pouco, mesmo na descrença, aprendi a ter cautela. Vi aí que é ad nauseam, não sei o que significa, que a oposição se enraiza no afeto, e também sei que a razão não pode prevalecer contra ela, por mais forte que seja. Alguém sabe o que significa esse ad nauseam? Não também? Depois a gente vê, então. Se pareço subestimar os resultados terapêuticos da análise, faço apenas por considerar diplomáticas, com as seguintes reflexões em mente. Antes, vou ler aqui que está escrito dos resultados terapêuticos da psicanálise, tem uma nota. Hológrafo psicanálise, forma inicialmente preferida pelo grupo de Zurique. Deixa eu ver aqui que colocaram. Obrigada pelo Google aí. Ad nauseam é uma expressão em latim que significa até causar náuseas ou até enjoar. Deixa eu anotar que eu gosto de. Então, vou ler de novo
A Ellen também colocou aqui. Vou ler de novo com essa tradução. Vi até enjoar que a oposição se enraiza no afeto. E também sei que a razão não pode prevalecer contra ela, por mais forte que seja. Nossa, isso daqui, vocês lerem pensando bem no momento político que vivemos há algum tempo, faz bastante sentido. E aí, brincadeiras à parte, mas nem tanto, se a gente pensar o mal-estar na civilização, fala muito sobre isso. Tem uma parte, não sei, acho que provavelmente todo mundo já teve acesso, já deve ter lido, ele fala sobre essa questão de que a racionalidade, ela não vence o afeto. De que quando uma pessoa quer acreditar em outra, pelas razões dela, ligadas ao narcisismo, você pode trazer todo tipo de lógica e racionalidade, e ainda assim não vai adiantar. E eles estão falando de um movimento político, né, nesse momento. E o movimento político, ele traz uma gama de afetos, né? A gente sabe disso. E sabe o que eu acho curioso? Não que a gente vai entrar aqui, né, em debate político, essa não é a ideia, mas é muito curioso como as pessoas defendem políticos, seja ele qual for, como, com a mesma paixão que um time de futebol, né? É muito doido isso, porque a gente entrou num lugar em que partido político virou, tipo, fanatismo mesmo, como se fosse, tipo, Palmeiras e Corinthians. Vamos debater. Não tem, né? Não deveria estar nesse lugar, porque ocupam posições na sociedade muito diferentes. Um é para você amar sem razão mesmo. Né? Tem muita razão, tem muita lógica. Outro, não. Pode falar, Bruno. Era exatamente o que eu ia falar, por isso que eu baixei a mão, porque sai desse lugar da razão, né, de defendo porque entendo determinado valor, porque concordo com um plano de governo, com uma lógica, uma prática. Não, é porque é mais legal, é porque é Que plano, importante. né? Tem plano de governo? Qual que é a função dessa pessoa, esse cargo que concorre? Qual que é esse cargo? O que que esse cargo faz? E se fez ou deixou de fazer algo, tem relação com outros cargos? Quando a gente entra nesse embate, né, quando faz esse tipo de pergunta, não se tem resposta. Mas sabe o que eu vejo? Eu não sei se isso é uma cultura nossa, né? Eu não conheço culturas de outros lugares para dizer isso com propriedade, mas eu vejo que aqui, por exemplo, eu estou procurando um médico X específico, e aí eu ainda não marquei, porque ainda estou na fase de pesquisa sobre. E aí eu vou atrás mesmo de pesquisar sobre esse profissional, de verdade, de olhar currículo, de pesquisar em rede social, de pedir indicação, de jogar nome no Google para ver se não tem processos e afim, né? Sei lá, vou fazendo uma pesquisa aí a respeito. Converso com colegas da área, tipo, ó, já ouviu falar, né? Alguém que você conhece, já ouviu falar? Nesse lugar mesmo de pesquisar. Mas eu vejo que muita gente não faz isso. Quantas pessoas não marcam psicólogo, nutricionista, médico, físio, ou qualquer que seja, sei lá, advogado, que seja até fora desse campo de saúde, sem nunca, sim, sem nunca ter feito uma pesquisa sobre aquele profissional. Nem o básico, assim, de se tem um registro ativo. Nada. Cara, se vocês forem pensar nos pacientes de vocês, é provável que 98% dos pacientes não sabem se vocês estão inscritos no conselho. Não falem ideia do currículo de vocês. Tipo, ideia, assim, não tá nem aí. As pessoas simplesmente não estão nem aí. E aí a Bru colocou aqui, né, dessa questão do número de seguidores. E aí não é fazendo referência a ninguém em específico, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, já ouviram falar, já tiveram contato com alguém que tem muitos milhares de seguidores e aí depois se envolve numa polêmica grande, onde a pessoa de fato, não foi ética. Não é um achismo, não foi ético. É uma certeza. Mas tem milhares de seguidores. Não é verdade? Cara, às vezes eu falo isso com algumas pessoas em outros campos, assim,
né, no Conectados, ou, sei lá, grupo de supervisão, o quanto que, às vezes, a gente, que, não sei se alguém aqui tem muitos milhares de seguidores, né, não estou dizendo de ninguém realmente específico, mas, assim, o quanto que a gente, que às vezes, tem uma conta pequena, ou uma clínica menor mesmo, que não tem esses milhares de pessoas lutando, né, por uma vaga na sua agenda e tal, listas de esperas quilométricas, e pagando até o triplo do que você cobra, porque quer muito fazer e só pode ser com você, né? Entendo que talvez a gente não esteja neste momento da nossa carreira. Então, tem uma clínica mais enxuta, menor, com menos seguidores, o quanto que a gente se tortura antes de fazer um post, antes de ter uma fala, antes de abrir espaço para falar da psicanálise em algum lugar, morrendo de preocupação, de ser antiético, de não ter o rigor necessário. Nossa, quantas vezes vocês já não foram fazer um post, vocês pensaram 1 bilhão de vezes se aquilo estava dentro da ética e se está certo ou não? Eu não sei se já sentiram essa angústia, porque assim, eu sinto essa angústia para todo sempre. Deixa eu revisar, deixa eu olhar, mover, pensar. Nada é feito assim. É feito com muita ideia de deixa eu pensar se isso daqui tá certo. Aí vem o fulano lá, faz maior cagada, mas vida que segue, né? Porque assim, daqui 5 minutos todo mundo esquece. Teve um caso bem grande, assim, de anos atrás, de um rapaz que era estudante ainda, que plagiou a Zanello. Foi, tipo, super. Eu acho que em algum momento ele se perguntou se tudo bem. Será que alguém vai descobrir? Ele tinha milhares de seguidores, ele deu entrevista na CNN e tal. Ele estava super na mídia. Acho que ele ficou em cólicas por alguém descobrir que ele tinha plagiado. Hoje em dia, alguém sabe o nome dele? Eu mesmo sei que isso aconteceu, mas não lembro o nome dele. É um fato, não sei. Só que muita gente, inclusive muitas pessoas famosas, seguiam ele. E aí ele estava nesse lugar, assim, né? Muitas atrizes compartilhavam post dele e tal. Acho que ele se preocupava, que ele deixava de dormir porque ele plagiava alguém. E aí as pessoas vão atrás né, dessas figuras. E aí o que move, tudo isso para falar, né, de o que move é o afeto. Não é uma questão de racionalidade. Eu não vou lembrar, não vou conseguir citar exatamente agora o trecho do Freud, mas está no Novo Estado na Civilização, que ele fala justamente dessa questão. O que move a gente a buscar um outro e a idolatrar um outro, vem desse lugar de eu gostaria de ser como ele. Já que eu não posso ser como ele, então eu o idolatro. É o que acontece na grande maioria das vezes com essas figuras que a gente vê que são gigantes num sentido midiático da coisa, e aí as pessoas idolatram a ponto de não conseguirem reconhecer que o que a pessoa fez é errado, assim, é errado, não tem discussão, mas elas vão encontrar uma justificativa para aquilo. E aí você que vem com a racionalidade que diz, olha, então, mas é lei, tá? É uma lei, assim, a gente tem alguns deveres, existe uma ética a ser seguida, isso é uma lei. Aí a pessoa vai virar para você e vai falar assim, porque você é invejosa. Você é invejosa. Se você não tivesse tanta inveja das pessoas, você reconheceria o quanto grandiosa ela é. Não tem lógica. Às vezes a gente inveja mesmo, não estou dizendo que não. Sim, às vezes a gente inveja. Mas assim, não dá para usar a inveja como desculpa para todas as coisas, porque nem tudo é inveja. Às vezes é só racionalidade mesmo, né? Ponto. Quando fala, e aí, de novo, tá, gente? Eu não estou dizendo agora só de uma questão da psicanálise, mas quanta gente não usa essa justificativa na política? Ah, tá com inveja do Lula, tá com inveja do Bolsonaro. Que inveja que você tá do Bolsonaro. É por isso que você fica falando que você não vai votar nele. Inveja do quê? Exatamente. Inveja de, sei, de cometer crimes. Agora eu tô pronta. Agora estamos com inveja de cometer crimes, né, que as pessoas, não só ele, não é ele específico, mas qualquer outra pessoa.
A gente parar para pensar, muita gente acusa o outro de sentir inveja de quem comete algum crime. Como uma questão assim de você está julgando essa pessoa que cometeu um crime, que está com inveja dela. Não é porque ela cometeu um crime. Que se localizam nisso, assim, entendem? Se a gente lê o Mal-Estar na Civilização, todo ano tu fala assim, o Freud estava falando disso daqui. Porque parece que a gente caminha. Não muda. Né? Parece que fica nesse lugar, parece hamster naquela rodinha, de não sair do lugar, porque existe essa questão mesmo de como o indivíduo funciona. A gente tem é um sintoma social de idolatrar aquilo que a gente gostaria, em parte ou no todo, de ser, e aí a racionalidade vai por água abaixo. Só que existem questões na vida que demandam que a gente seja racional, que seja lógico. A política deveria ser esse lugar, né, de se pensar o que é melhor para a sociedade, o que é melhor, e aí fazer uma avaliação mesmo com base em racionalidade e lógica, para ter uma escolha. Só que isso também vem nas pequenas escolhas do dia a dia. Existem coisas na vida que a gente precisaria ser racional e lógico, e não agir só por uma questão emotiva. Claro que a gente tem que se identificar com uma psicanalista, com um psicólogo, e buscar também nesse lugar, mas a escolha não deveria ser feita só por idolatrar alguém. Tem milhares de seguidores, essa pessoa é ótima, vou fazer terapia com ela. Não é garantia, né? Enfim, é sobre, né, gente? Sobre. Tomar água para a gente continuar. Concordar também, fiquem à vontade para falar, tá? Vocês estão livres para a gente discutir. Que pareça subestimar os resultados terapêuticos da psicanálise, faço apenas por considerações diplomáticas com as seguintes reflexões em mente. 1. A maioria dos histéricos sem instrução é inadequado para a psicanálise. Tive algumas experiências negativas aqui. Ocasionalmente, a hipótese dá melhor resultado. Pensando nisso, na época, quem que naquele momento eles chamavam de sem instrução? Não sei exatamente, tenho aqui hipóteses do que eles estão dizendo, mas não sei do que eles estão se referindo. Será que numa classe social mais baixa, né? E por quê? Qual que seria a justificativa? Se alguém souber algo, pode dizer, eu não sei mesmo, marquei aqui para ser um campo de pesquisar mais do que eles estão falando. Vocês também, na continuação, né, tem isso. 2. Quanto mais conhecida se torne, mais a psicanálise ficará exposta a médicos incompetentes, que, sem sombra de dúvidas, transformá-la-ão numa salada. O senhor e sua teoria serão, então, responsabilizados por isso. Olha só, não é, gente? Poxa, isso daqui é tão real. Cara, teve um tempo atrás que mandaram para mim um Reels de uma pessoa que fazia. Veja se vocês sabem o nome, eu não, acho que é incorporar Freud. E aí, ela incorporava Freud, e aí as pessoas podiam fazer consulta com Freud. Vocês já viram isso? É real mesmo, as pessoas cobram, e tem gente que paga para isso. Vou fazer sessão com Freud. Eu fico assim, abismada. E aí é disso que a gente está falando, porque movimenta afeto, não racionalidade. Eu fico abismada, mas tem gente que paga isso mesmo. E assim, a galera tem uma criatividade para oferecer serviço, né? Ninguém pode dizer que o povo não é criativo. 3. Na prática, o conceito de histeria ainda está longe de ser claro. Incontáveis casos de hiperfrenia superficial ainda são diagnosticados como histeria, com resultados que vão de incertos a negativos, como o sei por experiência própria. Em alguns casos esporádicos, os resultados foram temporariamente positivos. O reconhecimento insuficiente reinante nessa área é demonstrado por uma publicação recente da Clínica Hildenberg,
onde se verificou que um caso de catatonia inquestionável era, de fato, histeria. Aqui eles colocam uma nota de que não foi identificado. Por essas razões, julgo mais cauteloso não se dar muita ênfase aos resultados terapêuticos. Se o fizermos, poderá haver um rápido acúmulo de material, expondo os resultados terapêuticos a uma luz negativa, e assim comprometendo também a teoria. Pessoalmente, sou um entusiasta de sua terapia, bem capaz de apreciar seus méritos exemplares. No todo, sua teoria já nos trouxe um aumento notável de conhecimento e abriu uma nova era com perspectivas infindas. Atenciosamente, Jung. Nossa, isso daqui também, né? Até hoje, o quanto que abriu possibilidades para a gente, nessa questão de sociedade mesmo, pensar na teoria analítica. Fiquei com a impressão, será que eles erraram o ano dessa carta? Porque parece que faz sentido aqui com tudo que eles colocaram até agora, e está aqui em 1905. A questão aí. E aí a resposta do Freud de 6 de dezembro de 1906. Então, 2 dias depois. Eu acho que está errado o ano. Até porque aqui em cima, na página 59, eles colocam o ano 1906. Eu acho que está errado, até pela cronologia da data, né, de 6 de dezembro, seriam 2 dias depois. Enfim. Caro colega, estou certo de que o senhor há de tirar suas conclusões dessa aceleração do tempo de reação. Deixa eu ver aqui, tem uma nota. Alusão ao estudo de Jung, deixa eu ver se tem a tradução. O tempo de reação no experimento de associações. E creia que sua última carta deu-me um grande prazer, o que está longe de ser apenas uma suposição. Tive, de fato, a impressão de que o senhor modificara deliberadamente suas ideias para obter um efeito pedagógico, e me alegro por vê-las como são, livres desse desvirtuamento. Saiba que sofro todos os tormentos que afligem um inovador, e o menor deles não é a necessidade inevitável de passar, entre meus próprios partidários, pelo excêntrico ou fanático incorrigivelmente autossuficiente, que, na realidade, não sou. Esquecido com minhas ideias, numa solidão tão longa, fui levado, compreensivelmente, a uma confiança cada vez maior em minhas próprias decisões. Nos últimos 15 anos, vi-me, sem cessar, envolvido por preocupações que se tornaram monotonamente exclusivas. No momento, dedico 10 horas por dia à psicoterapia. Isso me conferiu uma espécie de resistência à pressão de aceitar opiniões que diferem das minhas. Olha, então aqui ele fala, né, a psicoterapia, ele atendia em média 10 pessoas por dia. Isso me conferiu uma espécie de resistência à pressão de aceitar opiniões diferentes das minhas. Mas sempre estive cônscio de minha falibilidade. Sempre pensei e repensei sem descanso, por medo de me acomodar às minhas próprias ideias. O senhor mesmo observou certa vez que essa minha flexibilidade indicava um processo de desenvolvimento. E aqui tem uma nota também, deixa eu ver aqui. Tem uma citação do Jung, psicanálise e experimentos de associações? Não. Esse é do de cima. Nesse o senhor mesmo observou certa vez assim, minha flexibilidade indicava um processo de desenvolvimento. Subscrevo sem reservas suas considerações sobre terapia. Aí aqui tem uma outra nota. Esse parágrafo e os seguintes são citados por Jones. Tive a mesma experiência e, pelas mesmas razões, reluto ainda em afirmar, em público, algo além de esse método é mais fecundo do que qualquer outro.
Eu não diria sequer que são curáveis por ele todos os casos de histeria, quanto menos os diferentes estados que esse nome rotula. Não dando importância à frequência das curas, tratei não raro de casos à beira da psicose ou do delírio, delírio de referência, medo de enrosbecer e etc. E ao fazê-lo, aprendi, pelo menos, que os mesmos mecanismos ultrapassam muitos os limites da histeria e da neurose obsessiva. É impossível explicar tudo a um público hostil. Por conseguinte, mantive para mim ou as abordei de um modo inteligível apenas para os iniciados certas coisas que poderiam ser ditas com relação aos limites da terapia e seu mecanismo. O senhor provavelmente está consciente de que nossas curas se processam pela fixação da libido, prevalecendo no inconsciente, aí ele coloca aqui transferência entre parênteses, e de que essa transferência é obtida com maior rapidez na histeria. A transferência fornece o estímulo necessário à compreensão e à tradução da linguagem do inconsciente. Na ausência dela, o paciente deixa de fazer esforço ou de ouvir quando lhe submetemos nossa tradução. Poder-se-ia dizer que a cura é essencialmente efetuada pelo amor. Olha aí, a frase dele, que provavelmente está em outro texto também, de que a psicanálise é a cura pelo amor. E a transferência, na realidade, proporciona a prova mais convincente, a única de fato irrefutável, de que as neuroses são determinadas pela história de amor do indivíduo. Muito me agrada a sua promessa de, por enquanto, confiar em mim no que se refere a problemas em que sua experiência não lhe permite ainda uma decisão própria, naturalmente em caráter provisório, até que ela cresça mais. Apesar de eu saber me ver de maneira crítica, acredito merecer tal confiança, se bem a peça apenas de uns poucos. Espero ter bastante a aprender com a sua obra, há muito anunciada sobre a demência. Ainda não formei uma opinião definitiva sobre a linha divisória entre demência precoce e paranoia, sobretudo no que concerne aos termos mais recentes empregados no campo, e devo admitir certa incredulidade quanto à comunicação de Bleuler, de que os mecanismos repressivos podem ser demonstrados na demência, mas não na paranoia. Aqui tem uma nota de Bleuler, resenhado por Jung em seu referente, deixa eu ver se tem traduzido, Resenha das Obras Psicológicas de Autores Suíços, até o fim de 1909. Aí aqui diz que está citado a seguir como resenhas, somente as escritas pelo próprio Jung. Minha experiência no campo é, porém, limitada. A esse respeito, por conseguinte, tentarei acreditar no senhor. Aqui uma resposta de Freud de 29 de dezembro, não, de Jung, 29 de dezembro de 1906. Caro professor Freud, com toda sinceridade, lamento que seja eu, justamente eu, quem lhe cause um aborrecimento. Vocês tiveram a impressão também de que o Jung se desculpa demais? Gente, como se desculpa, né? Nossa Senhora! Tudo esse homem pede desculpa, toda a carta ele já começa com desculpa. Desculpa, desculpa. Aí usa umas palavras também, assim, com tanto cuidado. Vossa Senhoria, né? Mercê, aquele cuidado. Tem todo um negócio. Sabe o que tá me parecendo? Mas é só uma análise selvagem aqui. Parece aquelas pessoas que falam assim, não querendo te ofender, mas já te ofendem. Tipo, meu Deus, mas que dificuldade de discordar, né? Discorda logo. É todo uma, desculpa, não, todo um floreio. Compreendo muito bem que o senhor só possa estar insatisfeito com o meu livro. Deixa eu ver aqui uma nota que tem. A Psicologia da Demência Precoce, para a tradução inglesa, aí falta a carta do Freud acusando o recebimento do livro e comentando. O prefácio de Jung é citado na introdução desse volume.
já que ele é, por demais, implacável ao tratar suas pesquisas. Tenho perfeita consciência disso. O princípio fundamental que me guiou ao escrevê-lo foi consideração pelo público acadêmico alemão. Se não nos dermos ao trabalho de apresentar esse monstro de 7 cabeças, todo o alimento servido com bom gosto, numa bandeja de prata, ele não morderá, como vimos em incontáveis ocasiões anteriores. Bem político ele também, né? Bem, tipo, Freud acho que não tinha tanto medo, só ia lá e falava mesmo as coisas que ele queria. O Jung é Mas todo politizado. eu tô pensando, eu fui pesquisar a idade, né? O Jung ele tinha uns 20 anos a menos. Eu fico pensando também que ele era muito corajoso, né? De mandar essas cartas para Freud. Acho que foi corajoso, mas achei também muito político, porque ele coloca na. Sabe aquele bom moço? Eu concordo contigo, e nas cartas eu falo, mas quando eu tô com as pessoas, dou uma floreada, tipo quem tá no centrão. Eu gosto de comparar com política, porque, tipo assim, estamos no centrão aqui, ó. Concordo contigo quando eu tô só entre eu e você. Quando eu tô com a galera, eu digo, ah, gente, a chance pra ele, né? Vamos lá. Tipo, meio que em cima do muro. Né? Talvez também, vamos ser honesto não, justo aqui. Talvez ele só não tivesse decidido também, porque depois ele rompe, né? E pode ser que ele estivesse de fato em cima do muro. Mas não sei se ele já não tinha uma. O que me fica assim, ele já tinha uma discordância, só não tinha muita coragem de falar. Mas pode ser que não também. Pode ser que o cara estivesse em cima do muro, porque ele estava em cima do muro. Às vezes a gente se encontra no centrão também, e tudo bem, né? Não vamos ser radicais. Pode ser só um momento de passagem. Mas me irrita esse tanto de pedido de desculpa. Por Bruna, conseguinte. Oi, desculpa Chay. entrar. Não sei se é uma crítica, mas é uma crítica que eu tenho também a ele, porque é um pouco exagerado, assim, sabe? Às vezes me irrita. Me irrita também. Muita desculpa, né? Eu acho que é isso, É, não é esse? Uhum. que se a gente quer, a gente diz, ó, de uma vez vai, sabe? Acho que eu fico meio assim, me irrita, consigo É, compreender esse em cima sim. do muro, mas me irrita ainda assim. É tipo, te entendo, mas você me irrita. Vai nesse lugar, né? Por conseguinte, é de perfeito interesse para a nossa causa dar atenção a todos os fatores potencialmente capazes de estimular-lhe o apetite. No momento atual, infelizmente, aí se inclui certa reserva e a insinuação de um julgamento independente em relação às suas pesquisas. Foi isso que determinou o teor geral do meu livro. As reformulações específicas de seus enfoques procedem, de fato, de não haver entre nós uma concordância absoluta quanto a certos pontos. E talvez isso se deva a que, o material de que disponho é totalmente diferente do seu. Trabalho em condições extremamente difíceis, quase sempre com pacientes insanos, sem instrução e ainda por cima, com evidências invulgarmente ardilosas da demência precoce. 2. Minha educação, meu ambiente e minhas premissas científicas são radicalmente diferentes dos seus. 3. Minha experiência, comparada à sua, é mínima. 4. Quer em quantidade, quer em qualidade de talento psicanalítico, a balança pende distintamente em seu favor. 5. Há de pesar muito na balança a ausência de contato pessoal com o senhor, uma falha lamentável em minha formação preparatória. Por todas essas razões, considero provisórias e meramente introdutórias as formulações contidas em meu livro. Sou-lhe, portanto, extraordinariamente grato por qualquer tipo de crítica, mesmo as desagradáveis, pois o que mais necessito é de oposição, uma oposição, evidentemente, que se justifique. Lamento muito que sua interessante carta tenha sido interrompida de modo tão brusco. O senhor me acertou em cheio nos pontos fracos da minha análise do sonho. Aqui tem uma nota. A demência precoce, a psicologia da demência precoce. O sonho é dado no
123. Vi cavalos serem içados com grossas cordas a uma certa altura. Um deles, forte e castanho, estava sendo estrangulado pelas cordas e içado como um fardo. Este chamou-me particularmente a atenção, quando, de repente, a corda arrebentou e o cavalo espatifou-se na rua. Ele deveria estar morto. No entanto, logo se pôs de pé, galopando para longe. Nesse momento, percebi que o cavalo arrastava um pesado tronco de uma árvore e me admirei de ele, não obstante, avançar com tamanha velocidade. Evidentemente, estava assustado e poderia, por isso, provocar um desastre. Eis então que apareceu um homem montado num cavalo pequeno, cavalgando lentamente à frente do cavalo, assustado, que assim moderou o passo. Continuei temendo que o cavalo pudesse esmagar o cavaleiro, quando surgiu um coche que, no mesmo passo, seguia à frente do cavalo, diminuindo mais a velocidade do cavalo assustado. Pensei então, agora está tudo bem, o perigo já passou. De fato, conheço os dados e os pensamentos do sonho bem melhor do que disse. Conheço intimamente o sonhador, que sou eu. Fracasso do casamento rico, tem uma nota, o que tudo indica na carta ausente de Freud. Refere-se a algo essencial que, indubitavelmente, está contido no sonho, mas não do modo como o senhor pensa. Minha mulher é rica. Aí que tem uma nota, Emma Jung, Hausenbeck, não sei o que significa. Por várias razões, fui recusado da primeira vez que lhe pedi a mão. Mais tarde, fui aceito e me casei. Sob todos os aspectos, sou feliz com minha mulher. Não por mero otimismo, embora, naturalmente, isso não seja o suficiente para impedir tais sonhos. Portanto, nunca houve um fracasso sexual. Mais provável seria existir um fracasso social. A explicação racionalista, restrição sexual, é, como eu disse, um simples anteparo conveniente, posto em primeiro plano, e que oculta uma vontade sexual ilegítima, que não deveria ver a luz do dia. Um determinante do pequeno cavaleiro, que, em minha análise, a princípio evoca a ideia de meu chefe, é a vontade de ter um menino. Temos 2 meninas. Aí que tem uma nota. Agatha, nascida em 1904, Grete, nascida em 1906. O fato de ter 2 filhos homens, que tem uma outra nota, Manfred Bleuler, que se tornou um psiquiatra de renome e, como pai, foi professor na Universidade de Zurique e diretor da Burgosoli, e Richard Bleuler, que estudou agricultura na ETH de Zurique e passou a maior parte da vida em Marrocos como fazendeiro e consultor agrícola. Então, o fato de ter 2 filhos homens condiciona totalmente meu chefe. Fui incapaz de descobrir uma raiz infantil em qualquer parte. Tenho também a impressão de que o fardo nunca foi suficientemente esclarecido, mas não consigo chegar a uma interpretação. Apesar de o sonho não ter sido completamente analisado, julguei que poderia usá-lo como um exemplo do simbolismo onírico. A análise e o uso de nossos próprios sonhos é, na melhor das hipóteses, uma empresa arriscada. Por mais objetivos que pensamos ser, sucumbimos repetidamente às inibições que emanam do sonho. Quanto ao conceito de indistinção, aí que também tem uma nota, eles colocam aqui uma OC3, compreendo perfeitamente que ele parece bem desagradável de seu ponto de vista. Não é a última palavra, certo? E como um conceito não presume muita coisa. Mas, em minha opinião, tem as vantagens de, ligar-se à psicologia de Wundt, e aqui também tem uma nota, William Wundt, professor de psicologia e filosofia em Leipzig, seu trabalho experimental prefigurou os estudos de associação de Jung. 2. Proporcionar uma imagem visual que torna acessíveis à compreensão humana ordinária as ideias vagas a ela associadas. A meu ver, esse conceito explica apenas que a imagem onírica é suscetível de substituição, falhando em explicar a precedência e o destino.
Em lugar de uma ideia indistinta, poder-se-ia igualmente dizer ideia pobre em associações, mas prefiro indistinta. Não sei se um erro de princípio se oculta na obscuridade. No momento, só o senhor pode decidir, mas não se deixe levar pela impressão de que estou loucamente disposto a diferenciar-me do senhor pela maior divergência de opinião possível. Falo das coisas como as compreendo e como as julgo certa. Qualquer diferenciação, de resto, chegaria tarde, posto que as sumidades da psiquiatria já me deram por perdido. Basta-lhes ler num informe que assumia a defesa de sua posição. O estudo de Ashfenberg ergueu uma onda de protestos contra o senhor. Diante dessas dificuldades terríveis, provavelmente não há outra alternativa, senão a doses refracta, que tem uma nota que diz em doses repetidas e divididas, uma nova forma de medicação. Só comentando aqui essa questão do que ele fala na página lá 63, dessas diferenças da clínica dele e da clínica do Freud, e da experiência dele do Freud, achei muito rico isso, e acho que é importante a gente pensar as diferentes clínicas mesmo e o público ao qual está sendo atendido. Existem muitos psicólogos, psicanalistas, que eles falam dessa questão de... Vamos trazer para um campo atual mesmo, por exemplo, ter lista de espera ou não ter lista de espera, atender quinzenal ou não atender quinzenal, combinar valor, não combinar valor, cobrar a primeira sessão, não cobrar a primeira sessão, sabe essas coisas assim que ficam borbulhando na clínica e que as pessoas falam, o certo é fazer X e ponto. Eu acho que quando coloca esse ponto, isso se torna bastante prejudicial, assim, porque existem coisas que têm um ponto final, que entram num rigor ético, tem que ser feito, e existem outras coisas que elas têm que ser pensadas aonde você está fazendo, com que público que você está fazendo. E ainda as coisas que têm ponto, elas podem, às vezes, ter uma flexibilidade ou uma adaptação, porque a clínica, ela é diferente para cada sujeito. Então, o mais basicão, assim, da gente pensar, e que eu gosto bastante desse exemplo, é a questão do divã. Quando antes se dizia que no online não podia ter divã, que não ia dar certo. Como é que vai fazer uma análise sem divã? E aí a gente coloca um divã, mesmo numa psicanálise online, existe essa possibilidade. Foi uma adaptação e uma flexibilidade que aconteceu que, embora tenha se mantido na ética, sofreu uma modificação. A gente pôde pensar para além do móvel. E aí, pensando, foi possível uma adaptação. Então, eu acho isso extremamente importante. Dentro de uma ética, existe uma possibilidade de modificação, para que não entre num lugar muito elitista mesmo, da psicanálise, de dizer só é psicanálise, como eu já ouvi isso, se o paciente vai 3 vezes por semana. Quem, querido, nos dias de hoje consegue pagar e dispor deste tempo? Não são todos. E aí, mas o fulano consegue. Que bom, legal para o fulano. Na clínica da maioria dos psicanalistas, não é possível que se tenha tempo e dinheiro para fazer isso. E não quer dizer que ele não esteja fazendo uma análise efetiva. Então, é preciso que se tenha cuidado. Tem que fazer análise? Tem. Você não se forma no sentido de sempre formar, tá? De estar sempre nessa construção. Um psicanalista sem fazer uma análise, tem que fazer, mas não tem que fazer todos os dias. Não tem que fazer com uma figura X de um lugar X vinculado à instituição X. Você pode fazer com um outro que também seja psicanalista e que também você vai chegar num lugar de estar fazendo análise que não precisa ser naqueles moldes. Só para a gente sair desse lugar, às vezes, muito elitista, porque a pessoa não vai conseguir fazer 5 vezes por semana. Sem tempo para acabar também, né? Aqueles 5 vezes por semana, com horário flexível. Você chega lá, você não sabe quando você vai ter atendido, que horas, isso aí dava certo num outro momento. Hoje, não é possível que seja feito assim para a grande maioria das pessoas. E ainda assim, funciona. Beleza? Paramos aqui na página 66, e aí a gente vai voltar na 10ª carta do Freud, mas por hora ficamos aqui. Espero que tenha sido bacana a leitura, discussão, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima quinta.
Um beijo, até mais. Tchau, tchau.